Você, em fração de segundo, você sonha por 1000 anos. Por isso que Deus disse que um dia para mim é como 1000 anos. Porque a sua mente em Deus, quando você dorme, você viaja, vai daqui na Bahia e volta. Você vai lá ver seu pai, ver sua mãe, tudo no sonho, não faz? Por quê? Não existe tempo para o seu espírito. O seu espírito é rápido. É como um relâmpago, né? Que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Aí naquele momento eu voltava a sonhar. E na hora que eu voltava a sonhar, eu via que não era o que eu estava pensando. Eu falei, mas eu não estou com a vida despedaçada. Eu não quebrei o meu pacto com Deus. Aí eu botava o título na mensagem da noite e já estava com o título lá. Eu ia olhar o título da mensagem, me fazia ver que era quebra de aliança. Era como se tivesse pessoas ali que estivessem quebrando a aliança com a igreja. E o Senhor falando, né? E o Senhor me mostrando. Ia falando através de você. Através do sonho ali, o Senhor me mostrando o que eu precisava, eu pedi a Deus, naquele momento de estudo, que me desse um alimento dos reis para o rei. Porque naquela igreja é como se eu tivesse que falar para a pessoa que já tem ali alimentos que eu nem imaginava. Porque a igreja tinha tudo, tinha seminário, tinha tudo. A igreja era uma igreja bem alicerçada. A igreja, ela comportava mais ou menos umas 10.000 pessoas sentadas. Meu Deus. Tipo a Universal, assim, né? E onde... nem a pensei, quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas, sim, mas isso sentada. E nas galerias, nas duas galerias em cima, onde eu ia pregar, o púlpito não era embaixo, o púlpito ficava em cima, ia lá para o meio da igreja. Ficava mais no meio da igreja. Eu chegava, subia, é como se eu subisse aqui, tá? Aqui, eu saía da escada, vinha para cá e andasse. Aqui estavam as cadeiras, eu passava no meio delas e ia lá para a tribuna. A tribuna estava lá na ponta. A tribuna sobressaía, ficava lá para me ver o canto de cá, o canto de lá. Que bênção! E quando eu abria a Bíblia, em cima tinha uma câmera que refletia a Bíblia, o trecho que eu estava lendo, numa tela. E tudo ali estava sendo gravado em DVD. O homem, aquele pastor, ele usou tudo que ele pôde ter para alimentar a igreja da palavra de Deus, alimentar a igreja da unção de Deus, alicerçar uma igreja sem preconceito, e daquelas mensagens ele tinha material para sustentar a obra física. Como? Toda mensagem que era pregada ali era transformada em DVD, era vendido por um preço irrisório. O irmão queria a mensagem que foi pregada, ia lá, comprava R$10 o DVD daquela festa. Aí você imagina 10.000 pessoas pagando R$10 em cada DVD. A igreja não precisava de pedir, de explorar ninguém. Que bênção! O pastor falava, aqui eu vivo do dízimo. Isso é uma visão, né? Deus me dando, glória a Deus, orientação de sustentar a obra dele sem explorar. Oh, glória! O pastor não explorava ninguém, ele não pedia. O ofertório ficava lá embaixo. Ele só dizia, é a hora do ofertório. Cantava o hino, oferta quem quiser e quanto quiser. Ele dizia, no final nós somos, antes de ir embora, ele gostou tanto da gente, que ele queria que nós ficássemos a semana para
durante a semana, todos os cultos, eu participar, transmitindo a mensagem. Quando eu falei da Bíblia quebrada, os dois lados da Bíblia, não rasgue, não destrua a palavra que foi aplicada dentro de você, porque Paulo diz, você é uma carta que Deus escreveu. Sua vida chegou nas mãos de Deus. A minha vida chegou nas mãos de Deus imunda. Quando nós nos convertemos, o sangue de Jesus nos purificou. E quando o sangue de Jesus nos purificou, ela ficou branca. Não tinha nada. Quando você desceu as águas do batismo, você morreu. Você foi sepultada naquelas águas. Quando você saiu do mergulho, você era uma nova criatura. A nova criatura, o que acontece? Vai mamar. Quando o filho nasce, você dá de mamar. Quando ele começa a crescer, você começa a dar papinha. Aos 6 meses, ele já começa a comer feijãozinho amassado, bananinha, essas coisas. E logo depois, às vezes aos 6, 7 meses, ele já começa a engatear. Ele já começa a querer fazer as coisas do jeito que você faz. 9 meses por aí, ele já está levantando nas coisas e querendo andar igual você anda. 1 aninho, ele já está andando igual você com passos difíceis, mas já está andando igual você e falando. Porque de primeiro era Gugu, Dadá, mamã, mas ele com 1 aninho já começa a falar mamãe, papai. Tá? Olha o que Deus faz comigo. Meu Deus. Aí, isso eu falando para a igreja. Eu falei, tudo isso Deus faz com a gente. Você nasceu, Ele te amamenta, Ele te prepara. Você começa a engatear, Ele está cuidando de você engateando, tira as coisas da frente para você não se machucar, não deixa um caco de vidro, não deixa você andar em qualquer lugar para não dar coceira nos joelhinhos, para estar sempre lavando, sempre limpando seu joelhinho, a casa está sempre limpa para você andar. E na casa de Deus, quando o crente nasce, o pastor está aqui, ungido de Deus, para limpar, para você engatear, não se machucar. Orientar. Tira as cadeiras da frente para você não se machucar. Você entra no meio das cadeiras, tem um diácono te acompanhando, ele bota pessoas para cuidar de você. Então assim é Deus, bota os anjos para te cuidar, para não deixar o inimigo chegar perto de você, para o inimigo não botar obstáculo. Aqueles diáconos na igreja estão ungidos de Deus para cuidar das crianças, e os pais estão atentos, olhando. Você é assim nas mãos de Deus. Quando você começa a levantar nas cadeiras da igreja, andando, segurando nas cadeiras, é porque você já está dizendo para Deus que você tem condição de pregar, que você tem condição de testemunhar, que você já está quase andando. Quando você começa a andar, você começa a dizer, Deus, eu dependo do Senhor, mas eu já tenho condição de andar. Aí ele já não vai mais te dar leite, vai começar a te dar um alimento mais sólido. Ou seja, você vai aprender a palavra da forma que tem que ser. Você vai ter doutrina, você vai aprender que tem que ser dizimista, você vai aprender que a oferta é voluntária, você vai aprender que você tem que cuidar de você, da sua casa, vai aprender que você tem que ser fiel, vai aprender que você tem que ser santo, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Isso tudo eu naquela igreja. Deus me levou a uma igreja celestial. E ali, o pastor com aquela cabeça branquinha me lembrou Jesus. E diz que a cabeça dele está branca como neve e os pés como latão reluzente, que quer dizer força nos seus pés para caminhar, entendeu? A cabeça branca significa sabedoria.
E aquele pastor olhava para mim, eu falando, ele se deleitava e sorria. E sorria. E a igreja, ela ficava tão atenta que parecia que era tudo estátua, ninguém se mexia, todo mundo só abria a Bíblia e ficava olhando no telão. Aí eu falava, você vai chegando à estatura, você quando começa a chegar aos 5, 6 anos de idade, o cuidado de Deus dobra. Porque você vai ter que sair para ir para a escola. Você vai ter que sair para ir para tal lugar, sua mãe te leva, seu pai te busca. E às vezes você está num lugar que você é desprivilegiado, às vezes você é pobre, não tem condução, o colégio é um colégio precário. Tudo isso Deus se preocupa conosco. Ele está escrevendo a sua história. Só que você passa por tudo isso, amanhã ou depois você está na faculdade, aí você olha para trás, você veio lá de uma comunidade, isso tudo eu falando ali. Você veio lá de uma comunidade pobre, onde você não tinha quase um chinelo para calçar, mas Deus te botou numa posição que agora você vai ser um doutor, você está na faculdade. E você olha para trás, abraça seu pai e sua mãe e diz, esses são meus heróis. Meu pai com as mãos rebentadas de calo de capinar, minha mãe com as mãos rebentadas de calo de esfregar roupa, de passar roupa para mim poder se formar. Deus cuidou dos meus pais para cuidar de mim e eu agora vou me formar e vou cuidar deles. Aí, isso tudo no sonho. Eu falava, e Deus escreve a sua história assim, desde o nascer, ao engatear, ao andar, adolescência, a juventude, aí depois você está como um varão perfeito. Você como um varão perfeito, você é um evangelista, você é um missionário, você é um pregador da palavra, você pode ser um pastor dirigente de uma igreja, você pode ser um missionário no campo, mas Deus te preparou, escreveu a sua história e pegou você, aquela folha branca, como Paulo disse, a minha vida é uma carta aberta. Qual foi a carta de Paulo? Qual é o testemunho de Paulo? Paulo era um perseguidor, Deus apagou aquela coisa toda dele matar crente, dele perseguir a igreja, matar os membros da igreja, Deus apagou aquilo tudo. Quando Deus apagou aquilo tudo, o que Deus diz lá em Hebreus? Dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei para sempre. Por quê? Ele passou uma borracha, ele apagou os seus pecados todos. Agora ele está escrevendo a sua nova história naquela página. Ele escreve você como uma carta para que todos possam ouvir da sua boca o que ele escreveu na sua vida. E quando alguém olha para você, diz assim, quem foi a Luciane? E quem é a Luciane hoje? Quem foi o Gerson e quem é o Gerson hoje? Hoje, quando eu ouço a Luciane, é como se eu estivesse ouvindo Deus falar para mim. Quando eu ouço a Luciane hoje, o meu coração salta de alegria, porque ela só tem palavras que edificam a minha vida. Quando eu ouço o irmão Gerson hoje, é como se eu estivesse ouvindo Jesus no Sermão da Montanha. Você está me entendendo, filho? O que Deus estava fazendo? O que Deus está fazendo? Aí eu falava para a igreja, e Deus te prepara. Quando Jesus disse, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, ele disse, eu estou te preparando, te enchendo do meu Espírito Santo. Estou te preparando para você ser provado, como o ouro é provado pelo fogo, porque você vale mais que o ouro, você vale mais que a pedra preciosa. Então você, quando é provado pelo fogo, o que acontece? Ele está te preparando para você ser caluniado.